Tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de Filosofia e Libras concomitantes, aqui do projeto Filolibras, Instituto Federal de São Paulo, do campus Votuporanga. Então, é o estudo da filosofia em Libras, um projeto gratuito, aulas vídeos que você pode revê-las, não entendeu a palavra, o sinal, correspondência entre eles, aproveitar para entender com clareza e profundidade. Filosofia em Libras. É importante nós aprendermos filosofia para entendermos melhor o mundo, as perspectivas, temos um pensamento autônomo, fugir do senso comum. Veja aqui o tema hoje da nossa aula, epistemologia. Epistemologia, então, o que significa isso, essa palavra? Então vamos refletir, vamos aprender juntos. Antes nós temos o sinalário, então é a palavra em português, o sinal em Libras, suas correspondências, significados. Veja aqui, epistemologia, ou esse sinal de epistemologia. O sinal conhecimento, ou conhecimento, também é usado. Sinal de conhecer. Esse sinal do filósofo grego antigo Platão. Veja, o sinal de justificar ou justificativa, também esse sinal, depende do contexto de uso. Sinal acreditar, crença. Sinal proposição, proposição. Raciocínio lógico, lógica. Raciocínio lógico. Esses dois sinais, o primeiro, acaso, talvez. O segundo sinal, sorte. Esse sinal, coincidência ou coincidência. Veja, sinal adequar, concordar. Veja, o sinal de século, século. Significa um período correspondente a 100 anos. Sinal de percepção ou percepção. Esses dois sinais, o primeiro, tradição, tradicional, tradição, ao lado, competencial, de competência, sinal de dúvida ou dúvida, cético, ceticismo, não crer. Sinal de introspecção. Ao lado, memória. Memória. Veja, o sinal de razão. Razão. Esse sinal, testemunho. Testemunho ou testemunho, testemunhar. Sinal de ciência. Também é usado assim ciência. Aqui nós usamos esse sinal para ciência. Ao lado, neurociência. Sinal de injustiça. Novamente, injustiça. Sinal crime. Ou esse sinal para crime. Sinal moral. Moral. Depende também do contexto de uso. Moral. Pessoa correta. Veja aqui o tema. Epistemologia. Epistemologia. Bem, então a epistemologia é a área da filosofia que estuda questões relacionadas ao conhecimento. Episteme, palavra que vem do grego e quer dizer justamente conhecimento. Veja aqui, uma definição geral.
significado geral quer dizer conhecimento. Em função disso, epistemologia é também chamada de teoria do conhecimento, e três são as principais questões estudadas pela epistemologia. A primeira delas, o que é conhecimento? Segunda, o que podemos conhecer? E em terceiro, em caso possamos conhecer algo, como conhecemos o que conhecemos? Então, nesta aula, vamos conversar sobre conceitos que atravessam essas três questões a partir da seguinte situação-problema. Veja, situação-problema. Então, nós temos aqui Ana. Então, Ana é uma adolescente e ela está viajando de ônibus pelo estado. Entediada pela janela, e avista um homem no pasto ao lado da rodovia. Então a adolescente Ana passa a acreditar então que há um homem no pasto ao lado da rodovia. No entanto, o homem visto por ela era, na verdade, um homem de papelão, como um letreiro pouco visível onde se lia o nome da fazenda ali localizada. Sem que Ana soubesse, porém, havia um outro homem mais ao fundo no mesmo pasto. Portanto, havia de fato um homem no pasto ao lado da rodovia, mas ela sabia disso. Veja aqui, Platão e o conhecimento. Então, no caso da situação-problema, está presente uma definição de conhecimento que pode ser remontada aos escritos do filósofo grego Platão. Conhecimento é crença verdadeira justificada. Em outras palavras, se conhecimento fosse um bolo, sua receita teria 3 ingredientes. Observe. Então, os 3 ingredientes. O primeiro dele, a crença. Crer aqui significa ter opinião, acreditar em alguma proposição, isto é, uma sentença que afirma ou nega alguma coisa, como visto na aula de lógica. No exemplo, então, da situação-problema, Ana tinha crença, acreditava na seguinte proposição: há um homem no pasto ao lado da rodovia. O segundo ingrediente, verdadeira. A outra condição é de que a proposição em que alguém acredite seja verdadeira para contar como conhecimento, isto é, a proposição esteja de acordo com os fatos, descreva o mundo real ou correspondente a ele. No entanto, mesmo proposições verdadeiras podem ser verdadeiras por mero acaso, sorte ou coincidência. Então, por exemplo, quando alguém acerta o resultado de um jogo de futebol por puro palpite. Por conta disso, é preciso ainda um outro ingrediente para uma crença verdadeira ser conhecimento. Então, primeiro ingrediente, crença, o segundo, verdadeira, e agora, justificada. A pessoa precisa estar justificada em crer na proposição, ou seja, ela precisa de boas razões, na opinião dela, que deem suporte, que autorizem, que apoiem a proposição em que ela acredita. De maneira esquemática, temos então a seguinte receita. Uma pessoa sabe uma proposição, P. Se e somente se P é verdadeira, a pessoa acredita em P, a pessoa está justificada em crer que P. Veja, Platão e o conhecimento. Pensando então no exemplo da situação problema da Ana, você acha que essa definição de conhecimento é adequada?
Em outras palavras, você diria que Ana sabe que há um homem no pasto? Sim ou não? O que você acha? Então, casos como o de Ana tentam mostrar que a definição clássica de conhecimento, que remonta à origem de Platão, não é adequada. A receita para o conhecimento não estaria completa. Falta alguma coisa. Ora, nele temos uma crença. Ana acredita que há um homem no pasto ao lado da rodovia. Verdadeira. Há de fato um homem ali, ao lado da rodovia. Justificada. A experiência visual de Ana autoriza ela a crer que havia um homem no pasto. Contudo, a crença de Ana é verdadeira por uma feliz coincidência, pois sem que ela soubesse, havia de fato um homem no pasto. Havia um homem no pasto. Veja aqui, Platão e o conhecimento. Então, por conta de casos assim, casos que surgiram com alguns filósofos ao longo do século XX, vários filósofos têm investigado qual seria o quarto ingrediente para completar a receita. Então, uma proposta é considerar também o caráter de uma pessoa que acredita em uma crença verdadeira. Mais precisamente, seria preciso avaliar se a pessoa forma suas crenças de uma maneira cuidadosa, tendo, por exemplo, coragem de abandonar ideias pré-concebidas e uma mente aberta. Outros filósofos, porém, dizem que esses casos são muito específicos para invalidar aquela definição tradicional. Outros filósofos ainda vão dizer que o conceito de conhecimento não pode ser definido. Em que corrente você se situa? Que conceito de conhecimento você se situa? Veja aqui, conhecimento e saber. Seja como for sua opinião, sua crença, é importante notar que a discussão acima foca-se no conhecimento que temos de proposições. Ou seja, quando sabemos que algo é de um jeito ou outro, eu sei que há um computador na minha frente. No entanto, cotidianamente também dizemos que sabemos fazer algo, como saber como andar de skate ou de bicicleta. Sabemos. Filósofos chamam então o primeiro caso de conhecimento fatual, ou saber que, e o segundo conhecimento competencial, ou saber como. Veja aqui, quais são as fontes do conhecimento? Na situação que vimos, Ana formou uma crença a partir de sua experiência visual. O sentido da visão, somado aos outros sentidos, tato, audição, olfato, paladar, constituem o que chamamos de percepção. A percepção é uma de nossas fontes de conhecimento do mundo. Através delas, passamos a acreditar, como Ana, em várias coisas. As demais fontes de conhecimento são a introspecção,
a memória, a razão e o testemunho. Veja aqui, quais as fontes de conhecimento? Então, a primeira delas, a introspecção, ocorre quando inspecionamos como estamos interiormente, quando refletimos consigo mesmos. Será que hoje estou mais cansado? Por que determinada pessoa me faz tão feliz? Por quê? Também, por sua vez, a memória se refere à nossa capacidade de guardar informações que ocorreram no passado. Assim como a introspecção, pela memória também passamos a acreditar em várias coisas. No entanto, algumas coisas em que acreditamos obtemos somente pelo uso da razão, do raciocínio, como resultado, por exemplo, de uma conta qualquer. 6 mais 7 que é igual a 13. Por fim, também obtemos conhecimento a partir do testemunho de outras pessoas, isto é, através de alguma declaração, escrita ou não, de outras pessoas, como uma mensagem por aplicativo, dizendo que um amigo querido está doente. Em epistemologia, filósofos buscam investigar várias questões relacionadas a essas fontes de conhecimento. Qual a natureza delas? Como elas se relacionam? Por que elas são confiáveis? Se são... Veja aqui, ceticismo. Bem, seja como for, você já deve ter vivenciado alguma experiência que mostra que essas fontes nem sempre fazem a gente acreditar em algo verdadeiro. Por vezes, nossa memória, por exemplo, é traiçoeira. Você já deve ter, por exemplo, confundido a data de aniversário de algum amigo. Nossa visão também nos mostra objetos enormes, como pequenos e a uma certa distância. Fenômenos como esses nos levam a desconfiar de alguma fonte de conhecimento em específico, de todas elas ou mesmo da possibilidade de termos conhecimento em geral. Chegamos, em outras palavras, ao ceticismo. A tese que nega que temos conhecimento de algumas coisas em específico ou mesmo que possamos ter conhecimento em geral. Veja, ceticismo. A tese do ceticismo soa como estranha por contrariar nossa experiência comum de que sabemos alguma coisa. Filósofos discordam disso, ainda assim, eles se interessam pelo ceticismo, porque é difícil mostrar de que maneira essa tese está errada. Vejamos, vamos supor que você sabe, você crê que há um vaso de planta na janela do seu quarto. Bem, um cético, ou seja, quem defende o ceticismo, indagaria: será que você realmente sabe disso? Que há um vaso na janela? Você sabe que, por exemplo, não está sonhando? Ora, há sonhos que parecem muito reais no momento em que sonhamos, na verdade, tão reais a ponto de acordarmos assustados. Como você poderia saber que não está em uma situação assim agora, que ainda não acordou? Se você não sabe que está em uma situação assim, então não há de fato como saber que há um vaso de planta na janela do seu quarto. Embora sejam
contraintuitivas, as indagações acima levantam uma série de questões interessantes sobre conhecimento, crença justificada e como sabemos o que sabemos, daí a relevância delas à epistemologia. Muitas dessas questões são, inclusive, debatidas em conjunto com outras ciências, como a neurociência, a psicologia. Apesar disso tudo, a discussão acima talvez lhe dê a impressão de que a epistemologia discute temas muito distantes do nosso cotidiano. O nosso próximo tema mostrará o contrário. Veja aqui, injustiça epistêmica. Vamos imaginar que o homem avistado por Ana seja de fato um homem verdadeiro e não o de papelão. Imaginemos ainda que esse homem estava cometendo um crime qualquer. Ao se dar conta disso, Ana fez uma denúncia à polícia através de um aplicativo em seu celular e no dia seguinte foi intimada a prestar um depoimento na delegacia mais próxima. No entanto, ninguém na delegacia deu muito crédito às informações que Ana passou, porque acreditavam que uma adolescente, mulher como ela, mal devia ter prestado atenção no que viu. O crime não foi então investigado. O que há de errado nessa situação tão recorrente? Alguns autores em epistemologia dizem que em casos assim há um tipo de injustiça muito peculiar feita a alguém, uma injustiça que fere a pessoa na sua capacidade enquanto conhecedor, enquanto alguém capaz de saber coisas e comunicá-las. Ao diminuírem a credibilidade de Ana em passar as informações do crime por conta de um preconceito, no caso a ideia preconcebida de que adolescentes mulheres estão sempre desatentas, Ana teria sofrido uma injustiça epistêmica. Ana sofreu essa injustiça epistêmica. Injustiças epistêmicas têm várias consequências, tanto para a vida do indivíduo quanto para a sociedade em geral. Individualmente, por exemplo, Ana pode começar a se sentir cada vez mais insegura ou inibida para manifestar suas opiniões. Uma vez identificado esse fenômeno, fica a questão de como impedi-lo. Como? Veja aqui, conclusão. A epistemologia, então, é a área da filosofia que estuda questões relacionadas ao conhecimento. Então, aqui nesta aula vimos alguns temas, como definição de conhecimento, fontes do conhecimento, ceticismo e injustiça epistêmica, que atravessam as principais questões dessa área. Relembrando, o que é conhecimento? O que podemos conhecer? E em caso possamos conhecer algo, como conhecemos o que conhecemos? Como? Então, esperamos que agora você se sinta mais confortável para discutir essas e outras questões que possam surgir dessa área tão rica e diversa. Veja, filosofia, aqui no Filolibras. Então, gostou da nossa aula? Você pode rever o vídeo, perceber como é importante a questão do ceticismo, da dúvida, do preconceito, o conhecimento, a epistemologia, o tema dessa aula.
Então você pode rever o vídeo, a palavra, refletir sobre ela, o sinal. E se há dúvida, pode perguntar também a nós. Suas crenças, se elas são verdadeiras, como se formam, como venceram a tradição, conhecimento, como se dá o conhecimento. Então lembra, olha, se gostou, deixa o seu like, compartilhe esse conteúdo com amigos surdos, ouvintes, professores. Muito importante participar aqui do projeto gratuitamente e ver a relação também na nossa bibliografia.